Olá, meu nome é Everton. Juntamente com a colega Desirê, vamos apresentar o Projeto Integrador 7 do curso de Engenharia Civil. Nosso tema escolhido foi a escavação de túneis em rocha pelo método NATM, ou desmonte em rocha, da rodovia do Rodoanel. Vamos começar com as características gerais da rodovia. Ela é dividida em 4 lotes. Cada lote atende a regiões e rodovias, interliga rodovias específicas, né? Onde podemos destacar a rodovia dos Imigrantes em Anchieta, que permite fácil acesso ao Porto de Santos, e o trecho norte, que atende principalmente acesso ao aeroporto de Guarulhos. Aqui é o traçado do Rodoanel, sobrepondo o mapa da região metropolitana, onde podemos visualizar as rodovias interligadas e os municípios beneficiados pelo Rodoanel. O Rodoanel liga a região metropolitana, com as rodovias estaduais e federais que chegam ou partem de São Paulo, com o objetivo aí de desviar grande parte do trânsito das marginais Tietê e Pinheiros, principalmente o trânsito pesado de caminhões com transporte de cargas. Isso favorece o transporte coletivo individual na cidade e nas marginais. Ele está localizado à tangente da mancha urbana, né, de São Paulo, né, num raio de até 30 quilômetros, partindo da Praça da Sé. Seus principais benefícios, como eu já citei, é a logística de fácil acesso e acesso rápido ao Porto de Santos, né, que permite um escoamento e distribuição ágil de caminhões, melhora o fluxo das marginais, embora na prática as marginais continuem lotadas, mas o fluxo de caminhões diminuiu bastante. E com a conclusão do trecho norte, prevista para 2023, vão ser retirados aí mais de 30 mil caminhões e 54 mil automóveis da Marginal Tietê, visto que o trecho norte atende principalmente a rodovia Presidente Dutra. Características técnicas: em toda a sua extensão, ele possui de 3 a 4 faixas de rolamento, com 3,6 metros de largura, com acostamento de 3 metros e refúgio, e canteiro central de 11 metros. A velocidade de trânsito varia entre 100 e 120 km por hora, possui uma rampa de 4 a 5% de inclinação, um raio horizontal de pelo menos 375 metros, visibilidade de 210 metros e superelevação máxima de 8%. Sua extensão é de 176 km e 50. Ele é uma rodovia classe 0, né, porque possui controle total de acessos, uma via expressa sem cruzamentos e sem semáforos, possui acesso apenas na interligação com as outras rodovias e proporciona uma alta fluência de trânsito, e também é uma rodovia que proporciona bastante segurança aos usuários. Entrando no tema escavação, rapidamente, a metodologia antiga de escavação, que se empregava no passado, ela recebeu o nome de acordo com seu país de origem. Ela era feita por escavação de pequenas galerias, onde na fase de alargamento você unia todas elas e formava a seção. Era um processo extremamente trabalhoso, porque exigia grande quantidade de escoramento, principalmente madeira, e com isso se tomava praticamente todo o espaço da galeria e não permitia a utilização de equipamentos de grande porte
que pudessem agilizar a escavação. Portanto, o fator tempo era extremamente desfavorável, sendo que para fazer uma seção de cerca de 9 metros, com escavação e acabamento, que na época era em alvenaria, se demorava aí de 4 a 8 semanas. Há uma ilustração de como era realizada numa foto antiga, né, mas na época era essa a metodologia utilizada. A gente observa que era extremamente desorganizado, uso manual, né, de ferramentas, pouco espaço, a frente de serviço muito suja. Isso aí demandava muito tempo para escavar um túnel. Já a metodologia NATM, ou New Austrian Tunneling Method, ela foi criada em 1957, entre os anos de 1957 e 1965, na Áustria, e oficializada em Salzburg. Chegou no Brasil na construção da Rodovia dos Imigrantes e Ferrovia do Aço, né, e se estabilizou na construção da Ferrovia do Aço. Seu princípio básico é fazer com que o maciço, com que o terreno acima da galeria, não atue como colaborador de resistência da estrutura e não somente como carga. Então esse maciço passa a ser um elemento portante. Características básicas: observação, monitoramento, acompanhamento e providências. Então, essa metodologia NATM, ela não é um conjunto de técnicas específicas de escavação e sustentação. Você vai observando e monitorando, e à medida que a escavação da seção avança, você vai tomando providências para que possa se tornar viável, para que possa conter alguma anomalia na escavação. Aqui uma ilustração da diferença da seção, né? Do perfil de cada seção do método antigo e o novo método, o método NATM. Isso é uma diferença de perfil de seção. Na metodologia NATM tem algumas etapas construtivas. E aqui nós ilustramos essas etapas. A metodologia, então, consiste na preservação da manutenção e estabilidade dos maciços, né? tornando eles a própria sustentação da estrutura. Então, a gente inicia a escavação com a marcação topográfica dos furos estabelecidas no plano de fogo, né? Depois a marcação, a perfuração da rocha com o equipamento, o carregamento de explosivos e a detonação. Após a detonação, é necessária a dissipação dos gases e materiais particulados e a ventilação do túnel, para tornar possível o trabalho dentro da galeria. Após a ventilação, começa a limpeza da frente de serviço, né? O transporte de toda a rocha detonada. Após o transporte, tendo condições de acesso dos rompedores, inicia a fase do abatimento do choco, onde rompedores hidráulicos rompem pequenos fragmentos de rocha com risco de quedas, fragmentos remanescentes que podem ocasionar queda e desestabilidade da estrutura. Então, esses fragmentos é rompido e novamente é transportado para fora. Após isso, começa o tratamento da escavação com concreto projetado e a colocação de tirantes nos blocos rochosos para garantir a estabilidade da estrutura. Após o tratamento com concreto projetado, é iniciado a drenagem das infiltrações e se coloca um revestimento secundário
com impermeabilizante, dando um acabamento na seção escavada. Basicamente, resumidamente, essas são as etapas. As escavações elas podem ser classificadas quanto à técnica, onde será utilizado o explosivo, então chamamos de desmonte de rocha a fogo, ou desmonte de rocha a frio, que é utilizado apenas processos mecânicos com equipamento ou materiais expansivos. E também é classificada quanto ao ambiente de realização a céu aberto, subterrânea ou subaquática. Um dos processos, se não o mais importante, né, é o plano de fogo, que ele é o projeto executivo para o desmonte das rochas, né, onde você faz o uso de explosivos. Ele consiste na definição preliminar da perfuração. Após isso, você define a qualidade e quantidade de explosivo a ser utilizado e o esquema de ligação nas minas, né, e de iniciação da detonação, né. A metodologia construtiva é a metodologia Drill Blast, né, onde você tem a projeção preliminar da detonação e após a conclusão do plano de fogo, você faz ajustes para ser realizado de acordo com o projetado. Essa detonação ela não é realizada simultaneamente. Cada mina, cada furo recebe um dispositivo que retarda a detonação em milissegundos. Então, os furos são, as minas são detonadas uma após a outra e não todas ao mesmo tempo. Mas isso às vezes é imperceptível porque ela tem aí diferença de milissegundos de acionamento. Então, é uma diferença muito rápida. O princípio fundamental do plano de fogo é o planejamento exatamente nessa ordem de detonação. Aqui é para ilustrar a vista frontal do emboque de um túnel, né? Do começo do túnel. Então, essa é uma vista frontal. A mesma vista frontal já com a determinação topográfica dos furos, né, e a parcialização da seção. Aqui já é uma foto que ilustra aí o início da furação, onde podemos destacar aí a área da seção a ser perfurada e posteriormente escavada e detonada. Aqui é o plano de fogo e detonação, onde o plano de fogo já está concluído, com as minas carregadas, e aí após isso acontece a detonação. Após a detonação, como vimos nas etapas, vem a dissipação dos gases e o acionamento do sistema de ventilação para se tornar possível o trabalho dentro dos túneis, né, escavados. Oi, sou Desirê Fagundes, do 7º semestre de Engenharia Civil. Para a abertura dos túneis foi utilizado alguns equipamentos, como o martelo de coluna e a perfuratriz hidráulica, que faz a execução dos furos, o manipulador, que faz o carregamento da frente de serviço com explosivos, o rompedor hidráulico, que quebra e faz a fragmentação de rochas, a escavadeira hidráulica e a carregadeira, que faz a movimentação e a carga, e o caminhão basculante, que faz o transporte de todos os fragmentos retirados dos túneis. A pavimentação rígida é escolhida por ser um pavimento por ser um material não inflável para a prevenção de incêndios e também pelas suas características
como a durabilidade da pavimentação, da sua elevada resistência mecânica, ela não oxida, e também para a economia de energia e iluminação, e por ter também a sua maior aderência. Já na drenagem, realizada na rodovia do Rodoanel, vou explicar primeiro o que é a drenagem. A drenagem é essencial para garantir a boa durabilidade das estradas e prevenir acidentes decorrentes do acúmulo de água. Um sistema de drenagem, ele é constituído por pavimentos das ruas, guias, sarjetas, bocas de lobo, galerias de drenagem, sistema de detenção e infiltração nos lotes e pavimentos, trincheiras e balas. As consequências da drenagem inadequada podem ter graves consequências, como a diminuição da vida útil do pavimento, aumento dos custos operacionais dos veículos, aumento no índice de acidentes, entre outros fatores. No caso do Rodoanel, foram criados programas de gestão ambiental de apoio aos municípios, que além da drenagem, foram construídos também diques de contenção, barreiras de contenção de materiais particulares e dispositivos de drenagem para produtos perigosos, já que há um grande fluxo de caminhões com cargas desse tipo ao longo da rodovia. Foi feito também alguns bueiros de talvelgue que permita a passagem da fauna silvestre entre os dois lados da rodovia. O Rodoanel, a drenagem ainda foi incluído os drenos horizontais profundos, chamados de DHP, gravitacionais e microcalhas, entre os revestimentos primários e secundários para a condução da água de infiltração até o sistema de drenagem da via. Concluímos o nosso estudo de caso que os túneis em centros urbanos são viáveis pelo espaço cada vez ser menor e ele ocupar pequena área na superfície, e nas rodovias, devido à exigência de traçados com normas ambientais, impactos ambientais e segurança, por isso eles são viáveis. Obrigada.